Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas no Instagram, Facebook e YouTube. Hoje gravando no campus de Matão, da Universidade de Araraquara. Vamos falar com José Renato Borges Pereira. José, seja bem-vindo à Uniara. A gente agradece demais a sua presença. Obrigado a vocês aí de ter me feito esse convite e eu fiquei muito gratificado com isso. É uma honra estar aqui com vocês. Então vamos lá, como é que você começou sua trajetória no esporte paralímpico e como é que você foi parar sendo árbitro de natação paralímpico? Sempre foi assim, com um desejo, né? Então a Secretaria do Estado de São Paulo, ela tinha os seus jogos. E muitas vezes a gente precisou fazer mais cursos, a gente teve que se moldar para a gente pegar e que é uma coisa diferente, que era diferente na época. Então a gente começou a estudar isso, depois eu fui para o comitê, fui conhecer o Comitê Paralímpico Brasileiro, através do Newton, né, e Alexandre Garrafa, onde a gente pegou e fez mais cursos e a gente foi se especializando, né, nesse mundo, esse movimento maravilhoso que é o movimento paralímpico. Mas você tem formação em educação física? Eu sou Como formado. É que foi sua trajetória? Sou formado desde 92 pela universidade, né? E a gente, mas para você ser árbitro, né? Você não precisava ser praticamente professor de educação física. Então todos podem ser árbitros de natação ou qualquer outra arbitragem, né? Não é uma profissão que você necessita ter a formação, entendeu? Mas conforme foi dentro das próprias escolas onde eu dou aula hoje no Adelino Bordion, a gente via uma necessidade de você entender melhor esse mundo, entender melhor as regras do jogo, entender melhor o discurso paralímpico. Daí, e com essa visão que eu entrei dentro do mundo do movimento paralímpico através das plataformas CPB. E por que a natação? A natação é um negócio interessante, né? Eu vou te explicar porque eu saí do movimento, eu saí das pistas de atletismo e fui para a natação. A natação é o único esporte do mundo que você nasce fazendo e ele nunca vai te fazer mal. Porque desde a sua primeira gestação, você já está no meio líquido. Sim. Então, ele nunca vai te fazer mal e todo mundo pode praticar natação, independente da idade, ela deve praticar natação. Então, eu acho esse mundo aquático, uma coisa fantástica. Simplesmente maravilhoso. E a hora que você vê que você está como árbitro, você colocando as regras da própria natação, é uma coisa fantástica. Ela educa, ela te dá força, ela te dá vitalidade e assim vai indo. E também porque é um esporte de baixo impacto, né? Com certeza. Por isso que eu digo que ela, desde a criança até a pessoa na melhor idade, hoje a gente não fala mais a pessoa de melhor idade, a pessoa que está numa idade aí, 70 anos, 80 anos, 90 anos, se estiver com 100 anos, pode participar. Entendeu? Então é fantástico a natação. Sei. E quanto tempo você já está nessa... No esporte, no mundo esportivo, praticamente eu não sei fazer outra coisa. Eu pratico desde dos meus 12 anos, eu comecei a praticar o atletismo. E hoje eu estou com meus 54 anos, eu nunca parei de estar dentro do esporte. Então, que eu falo, a hora que você entra no mundo do esporte, você não quer mais parar. Então, como que eu falo, é como os ensinamentos, né? Os ensinamentos lá do karatê, os ensinamentos do judô, para toda a vida, esporte é para toda a vida. Então, eu estou aí desde os meus 16 anos, 12 anos onde iniciei, depois com 22 anos eu me formei e estou nesse mundo até hoje. Entendi. E como é que foi a participação do Brasil nesse Sul-Americano 2023 na natação? Na natação, praticamente nós somos campeões, né? Foi uma chuva de medalhas, chuvas de recordes, né? Deu para todo mundo acompanhar, foi a melhor participação até hoje. E nós entramos para a história, porque hoje, se falando em questão de Paralimpíada, nós somos a vitrine para o mundo.
Então nós estamos entre os grandes do mundo. Nós temos aí atletas que já pararam e atletas com 15, 16 anos aí que estão hoje dentro do movimento paralímpico e competiram em Santiago. Então hoje nós somos a vitrine do mundo, se tratando em inclusão esportiva, que é a maior inclusão do mundo. Então isso daí que é mais importante. Hoje nós somos vistos com outros olhos. Os norte-americanos observam nós com outros olhos. Daí e os outros países também, China, nós estamos praticamente brigando lado a lado com todos esses países aí, e com toda certeza nós vamos fazer em Paris, nós vamos ter outra enxurrada de medalhas aí, que é o propósito é esse, né? Você originalmente é matonense? Não. Não. Eu digo isso porque é o seguinte: como é que está estruturado a natação paralímpica em Matão? Tem muita gente que pratica aqui na cidade, tem muita gente na modalidade. Como é que é isso? Hoje nós temos um núcleo, né? Um núcleo de apoio ao atleta paralímpico, né? Então tem uma associação, eles se organizam, né? Nós temos aí atletas que nessa última Olimpíada eles estavam brigando para tentativa de índice também. Então ela está organizada, né? Mas como eu falo, difícil. Não é complicado, é difícil. Hoje é difícil, se falando em questão de inclusão, não é todo lugar que você tem uma piscina adequada, não é todo lugar que você tem acessibilidade para eles, né? Então se torna, eu falo, a gente tem que analisar com os outros olhos, né? A partir da hora que você tiver acessibilidade, a hora que você tiver nas escolas, principalmente as escolas onde que esses alunos estão, eles estiverem com um outro olhar, né? Eu acredito que a coisa vai. Mas nós estamos bem. Os atletas da APAE, semana passada, eles estiveram num campeonato grande, com um campeonato escolar, eles ganharam medalhas. Então ela tá se caminhando em passos lentos, mas está se caminhando e importante é estar sólido, né? Isso daí que é mais importante. Deixa eu ver se eu entendi. Matão hoje tem uma estrutura para dar conta da natação? Não. Paralímpica? Hoje não. E como é que os atletas daqui fazem para treinar natação paralímpica? O ano passado eles estavam indo para outra cidade. Eles estavam indo para Araraquara, no SESI, porque a piscina do SESI aqui está em processo de reforma. A outra piscina, que é a do Caju, também não é uma piscina aquecida. Então eles saíam daqui com o núcleo, né, que eles têm ônibus, tudo, eles saíam daqui, eles estavam indo para Araraquara com o Wagner, né, a Tainá, que são treinadores deles, que fazia essa locomoção, essa logística com eles, né. Mas hoje nós temos atletas bons, né? Sim. Mas ainda nós temos dificuldades, né? Dificuldades e grandes dificuldades. Hoje nós, dependendo de piscina, nós temos uma piscina aí que próxima, eu acho que acredito que o ano que vem vai começar as reformas de piscina, né? Que está fazendo todo esse trâmite aí, reformando os espaços, né? Então acredito que o ano que vem a gente já está com um time bom, um time formado aí. E me diga uma coisa, você tem uma estrutura estadual em São Paulo bem organizada da natação paralímpica? Sim. Hoje em São Paulo é onde nós temos a melhor piscina da América Latina, nós temos a melhor organização da América Latina em São Paulo, porque o CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, ele funciona em São Paulo. Em São Paulo. Então, fica lá na Imigrantes, perto de Jabaquara. Então, nós temos aí o melhor da América Latina está lá. Então, o que é mais interessante, que nós fazemos uma trilhagem, né? O CPB faz uma trilhagem em todo o país. Então, nós temos, cada capital, nós temos uma competição em todas as capitais, depois nós vamos ter as finais de todas essas capitais. Então, é um negócio muito, muito grande. Então o Brasil todo entra nesse movimento. Então o CPB hoje ele está com a média de
300 eventos ano. Entendi. Então tem um campeonato paulista de natação paralímpica, tem o campeonato brasileiro. Como é que é essa estrutura? Nós temos aí os campeonatos paulistas, nós temos os campeonatos brasileiros e nós temos os MITs e nós temos conexões, que são vários esportes. Depois nós temos os universitários e nós temos também os escolares. Todos eles dão ranking? Todos eles dão ranking para a gente. É em cima disso que a gente vai pegar e montar os times, em cima disso que vai saber onde estão os melhores atletas para trazer para o CPB, para eles receberem as suas bolsas, para eles poderem ter a condições de treinar com os melhores técnicos do Brasil. Então é uma coisa muito grande, é uma coisa que é diferente, né? Diferente, por isso que eu falo que hoje nós somos exemplo para o mundo. Entendi. E como é que é revelar talentos para a natação paralímpica? Como é que você diz assim, olha, o cara vai lá nadar e você fala assim, não, esse cara é um cara bom? Pelo tempo? Tempo e funciona. Ou tem potencial? Como é que você descobre que o cara tem potencial para ser um atleta? Que nem dentro do CPB, eles têm a parte científica, que é mais importante. Então não é simplesmente no olhômetro que você... Então existem protocolos, existe toda a parte que ele vai observar, que ele vai saber para que o atleta vai melhor. De repente eu olho para o atleta vai na competição e de repente ele não vai ser bom naquilo. Na natação ele pode ser bom numa cadeira de roda, ele pode ser um corredor. Então existem os protocolos científicos onde eles vão ver que é uma estatística. Isso daqui você vai se dar para isso. Então não adianta você ficar correndo que você não vai dar certo. Você vai ter que vir para fazer a natação. E lá é interessante que tem todos os esportes. Então eles vão passando pelos esportes, vão passando pelas escolinhas para saber o que ele vai se dar melhor. Então isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes ele tem um problema que ele não consegue participar daquele determinado esporte, certo. Não é isso? Uhum. Por isso lá nós temos as classificações. Então nós temos a classificação tipo de S na natação, de S1 a S14. Então cada atleta ele vai estar classificado dentro da sua patologia. Então não é porque ele, que nem o cego, ele tem o cego parcial e tem o cego total. Sim, isso aí é limitado. É limitado. Então daí eles vão, em cima disso daí, que eles vão canalizando o atleta. Então, cada um dentro da sua categoria. Entendi. Então, um tetraplégico. Então, eles vão fazendo as classificações, né? E assim vai seguindo. Mas é a mesma coisa na escola. De repente você tem N alunos. Eles falam assim, não, você vai ser jogador de futebol. Vai lá, ele fica jogando futebol a vida toda e a hora que vê o finish dele não era para o futebol, era para o voleibol. Existe muito, a gente se perde muito isso devido aos protocolos. Eu digo isso no convencional, no olímpico, não no paralímpico. Então lá eles já têm uma outra visão. Eles já trabalham dentro da parte científica. Para que você se dá melhor. De repente ele está lá nadando, ele não vai ser bom na natação nunca, ele vai ter que ir para o atletismo. Então é assim que funciona. Então, porque na verdade é o seguinte, a gente está falando de inclusão, mas esporte é ganhar. Né? Esporte é competição e o cara tem que ser bom, independentemente de se ele tem uma limitação ou se ele não tem, ele tem que ganhar. Exato. Então a gente está falando de inclusão, mas ao mesmo tempo a gente está falando de conquista. Se o cara não conquista, tá fora, porque ele vai conseguir viver no processo, porque assim, ele consegue mais patrocínio, mas é porque ele ganha a competição. Como é que é trabalhar esse universo com esse pessoal? Não, isso daí. Aí é que entra o X da questão. Oportunidade. Que a partir da hora que você chega num CT, você é incluído. E essa inclusão, de repente, ela começa a entrar, isso daí é de uma forma natural, que ela vai entrar para o alto rendimento. Então, isso daí são coisas, naturalmente, que eles não sentem isso daí. O que eles querem é que eles sejam vistos
de uma forma normal. Entendi. Então, dentro do universo dele, ele não é diferente de ninguém. Ele pode. Isso daí que é o mais importante, é o seguinte: ele pode. Ele é capaz. Então, aí a gente entra numa outra questão, que é a questão psicológica do processo. Então, assim, como é que é trabalhar o psicológico desse pessoal que participa das Paralimpíadas? Porque, assim, o cara ele vai competir, né? Ele já tem todo um processo, já tem todo um trâmite ali. Como é que é trabalhar essa questão, né, psicológica? De repente o cara lidar com fracasso, por exemplo. Como é que é lidar com isso? Isso daí, lá nós temos, por isso, lá nós temos um sistema que é funcional. Nós temos várias especializações, nós temos psicólogos, nós temos médicos, nós temos fisioterapeutas. Tem uma equipe. É uma equipe multidisciplinar onde eles vão tratar isso daí. Então não é só eu simplesmente vou falar, você vai ter que fazer isso, não. E o que a gente sente muito, a hora que a gente vai para um CT, o CPB, que eu falo assim, que é a nossa casa, sim, é acreditar. Eu acredito em você e você vai acreditar. Mas isso é muito do psicológico, né? Então isso daí é por isso que eu falo. A condição psicológica do atleta é fundamental, não é? E por isso que eu toquei nesse assunto, porque você forma campeões. Forma, com certeza. A mente, quer dizer, ele pode ter as limitações dele lá, que for, mas ele acredita que ele tem que acreditar. Então, eu vou dar um exemplo para você de um atleta a nível mundial. Se ele não acreditasse, ele não era ninguém, o Messi. Ele tinha suas dificuldades, ele passou por dificuldades, mas nunca ele deixou de acreditar. Então, quem estava por trás dele fez com que ele fosse hoje o Messi, o melhor do mundo. O esporte existe muito disso, que a hora que você começa a participar, é natural que você vai querer se autossuperar. Sim. Isso daí é uma coisa fantástica. Eu falo assim que o motivador dele é ele se autossuperar. O que eu acho fantástico é a hora que o cara entra numa pista de atletismo, a hora que ele vai para um deck de uma piscina, ele não querer ajuda. Ele ir com sua cadeira de roda, ele subir em cima do bloco sozinho, e a hora que ele cair na água, ele é igual a todo mundo. Muito importante é isso, você sempre acreditar. E o amor acima de tudo. Sim. Então lá a gente vê algumas coisas e fala assim, poxa, eu não acredito. Será que isso é possível? Não, mas é possível. Transforme o impossível em possível. Entendi. Então isso daí é muito gratificante e são coisas que a gente deveria ter uma reflexão no nosso dia a dia. Como será que é um deficiente andando numa calçada hoje? Entendi. Fagner. O Zé, quando acontece de uma pessoa sofrer um acidente e ela é um atleta normal e ela sair dessa condição de atleta normal e ir para os Paralímpicos, como que é trabalhado isso na cabeça? Porque um exemplo pode ser uma amputação de perna, de braço, e aí essa pessoa, como que é a adaptação? Eu sei que você já comentou como que trabalha o pessoal lá, mas aí eu acho que é uma abordagem diferente, não é? Existe uma coisa é você ser deficiente, outra coisa é você ficar deficiente. São duas coisas diferentes. São duas coisas distintas. Você nasceu, legal. Você ficou, é outro. Condição psicológica é outra. A condição psicológica é complexa. Que nem aqui no Brasil, os nossos intelectuais são poucos. Nós temos poucos intelectuais mas o que nós mais temos são acidentes de trânsito. O que mais nós temos são acidentes de trânsito. Eu falo assim, as pessoas sempre falam, pô, Zé, que eu falo, esses aí são os guerreiros, que ele não nasceu, ele ficou.
Sim. Então, o fator psicológico e o fator social, o fator familiar, é tudo mais complexo. Sim. E a adaptação, que nem nós tivemos o caso lá do avião que caiu, os jogadores não conseguiram. Tem alguns que conseguem vencer, conseguem superar e conseguem entrar dentro do movimento. E tem alguns que não. Então, é difícil até de você estudar isso daí. Sim. Porque o ser humano, uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro jeito. Nós temos essas alterações, nós temos alterações de humor. E que eu falo, 90% é amor. Você não adianta você falar de amor, você tem que transmitir o amor. Falar do amor é fácil, transmitir o amor é difícil, é um pouco mais complicado, complexo. É muito mais complexo. Então é o que eu falo, você tem que transmitir esse amor, você tem que transmitir essa confiança e você tem que passar confiança para esse futuro atleta que está chegando. E é um negócio que eu falo, são para poucos. Trabalhar com o sistema paralímpico é para poucos. Entendi. Então, por quê? Porque você tem que estudar muito e você tem que estar preparado psicologicamente também para atender. Porque eu não posso te ajudar se eu estiver mal psicologicamente. Quer dizer, você sempre tem que ter uma condição emocional acima e muito bem construída para você lidar com o problema do outro, porque você vai lidar com o problema do outro. Não adianta eu falar para o outro, isso, sendo que eu não estou legal. Então você tem que sempre estar acima, você tem que transmitir. É que eu falo, não adianta falar, você tem que transmitir. Não adianta você falar em alegria sendo que você não tem alegria. Não adianta você falar em amor sendo que você não tem o amor para doar. Então é um negócio, mas é um negócio legal, é um negócio contagiante, é um negócio que vale a pena. E passo convite, a hora que vocês estiverem aí, vai na Imigrantes, vai no CT, ver como funciona, né? Vai no Comitê Paralímpico, está aberto a vocês, e é importante algumas feiras também que tenham esses movimentos para a gente estar, porque talvez a gente também pode ficar. Sim, com certeza. Todo mundo pode ficar. Todo mundo pode ficar. Ninguém está imune a isso, né? Não. E me diga uma coisa, como é que está organizada as categorias da natação? Por exemplo, o sujeito lá, ele é cadeirante, mas ele pode competir com um cego na mesma que tem deficiência visual. Exato. Ele pode competir com quem é cadeirante na mesma competição. Na mesma competição. Como é que é organizado isso? Ou é estruturado por idade, ou é estruturado por, entre aspas, né, deficiência? Como é que é organizado isso? A organização, nós temos classificadores. Como assim? Que nem, por exemplo, você tem uma patologia. Você é cego. Sim. Mas você é cego. Bom, então você é cego total ou parcial? Eu tenho que saber se você é total ou se você é parcial. Sim. Se você for total, você é de uma classe. Se você for parcial, é de outra classe. Tá. E dentro disso daí, na competição, vai funcionar da mesma forma. Mas independentemente de idade? Não. Daí a gente separa, tem as categorias. Por idade e por... Como se fosse normal. Por deficiência. Pela classe, pela deficiência dele. Sim. Agora, a hora que você vai num Parapan, nos Jogos das Américas, lá é categoria livre. Como assim? Ele é livre, lá a categoria é livre. Que nem, por exemplo, lá não tem idade. Sei. Você com 16 anos, você vai competir com de 25, 23 anos. Lá não tem idade. Independentemente da é um jogos. Independentemente. É um jogos. Daí você vai ver o ranking dele. De repente ele tem 16 anos, mas o tempo dele ele está entre os melhores do mundo. Mas ele tem uma deficiência visual e o outro tem uma deficiência e o outro anda de cadeira de roda. Eles podem competir juntos? Não. Isso que eu quero saber. Não, ele vai competir dentro da categoria, dentro da classe dele. Que nem se ele é andante,
Na classe dele. Se ele é cadeirante, na classe só dele. cadeirante. Só cadeirante. Ah, Daí você vem eu S1, entendi. que nem ele não tem os movimentos das pernas, não tem os movimentos do braço. Mas todos têm uma condição de igualdade ali. Exatamente, é igualdade para todo mundo. Você não vai misturar isso. Eu não entendia isso. Entendi. Eu não entendia como isso funcionava, por isso que eu estou te perguntando. Nós temos na natação, nós temos de S1 a S14. Então nós temos 14 14 é intelectual. Sei. Daí, na hora que você é S1, é que ele não tem condições nenhuma, ele não tem os movimentos dos braços, ele não tem os movimentos das pernas. Sei. Daí vai tipo S8 ou S8, de repente ele não tem um movimento, ele não tem uma mão. Sei. Ele vai lá para cima, então ele vai competir com esse S8. S1 é só S1, S2, S2, S3, S3 e assim vai indo. Mas aí quem vai dizer é o classificador funcional. Então nós temos um pessoal que só fica observando isso, só fica fazendo as classificações. O que é possível ele fazer? E aí ele é enquadrado dentro dessas classes. E aí eles vão competir dentro do mesmo... mesmo de igualdade. Pô, é complexo isso, hein? É que eu falo, tem que estudar. Porque como é que você vai dizer assim, mas o cara tem isso, ele vai competir aqui. Não, o sujeito teve tem uma avaliação aquilo, funcional. Ele vai competir ali. Passou dentro da avaliação. É complexo isso. É um negócio. É uma responsabilidade médica. Exato. Isso. Ele vai ter que passar, ele vai ter que levar, apresentar exames. Não é assim, eu vou fazer isso. Não, ele vai apresentar exames, ele vai passar por. E passa muito por laudo. E passa muito por laudo médico. Laudo médico, mesmo assim. Psicológico. Chega lá, você vai fazer testes. E existe algumas coisas também, que nem, por exemplo, existe reclassificações. Como assim? Que nem, por exemplo, você, de repente, você machucou, você não consegue fazer tal movimento. E com o passar do tempo, o esporte vai te dando condições porque o treinamento é igual treinamento para todo mundo, ele vai puxar peso, ele vai fazer os treinamentos, ele vai se superando os problemas, ele pode chegar num nível, não, você não vai mais ser S8, você vai ser S9 porque você melhorou a tua patologia. Entendi. Então, isso é muito interessante. Interessante, e você tem classificações e reclassificações. Que nem eu observo você está lá nadando, fala assim, mas ele não fazia esse movimento. Daí eu passo, o que está acontecendo? Aqui ele está com essa nomenclatura, mas ele está conseguindo fazer esse movimento. O que eu faço? Não, espera um pouquinho aí que a gente vai descer e vai fazer uma análise. Isso aí tira a capacidade dele competir com os outros, porque ele sempre vai superar os outros. Daí ele vai... E aí ele vai ter uma vantagem. Exato, daí ele vai se classificar junto daí ele vai fazer uma reclassificação, daí ele vai para a classe dele, onde o outro consegue fazer um movimento também. Que é para ele não ter a vantagem sobre os demais que competem. E aí você tem uma condição igual. Quer dizer, eu acho que o desafio, então, do esporte paralímpico é manter o nível de igualdade nas competições, mesmo tendo em vista as deficiências, as dificuldades. Isso é complexo, hein? É complexo, é muito interessante. É muito interessante. Por isso que eu falo, é uma vivência. Cada dia que passa, você vai aprendendo mais. E conforme, que nem agora, nós faltam aí 300 dias aí para Paris, né? A partir de fevereiro, a gente já começa a competições no Brasil todo. Então, cada semana a gente vai estar num lugar e vai fazendo as competições, vai vendo, porque isso não para. Eu vou entrar num tema meio chato aqui com você, mas é necessário a gente falar sobre isso. Existe doping no esporte paralímpico? Sim. Como é que ele se estabelece? Como é que vocês identificam isso? Isso daí já não é com a gente. Então, hora que o atleta, que nem ele está lá entre os 3 melhores do mundo, então daí chega a equipe de antidoping, que a gente fala jogo limpo, eles pegam como é o futebol, como é normal. Ele é sorteado, vai lá e faz seus exames. Se tiver dopagem, vai para a justiça esportiva. Na natação brasileira acontece muito isso? Na natação paralímpica brasileira acontece isso? Tiveram casos? Não, até agora nós não tivemos. É por incrível que pareça. E todas as competições dentro do CPB, todos os brasileiros,
existe o jogo olímpico, existe lá as equipes de antidoping, mas nunca foi mencionado nada que teve algum caso, outro caso. Até porque também esse pessoal ele vive monitorado por médicos, por fisioterapeutas, não é assim? Porque ele tem que ter uma equipe que suporte a ele, né? Nós, o Brasil, eu vou falar em questão de Brasil. Sim. O Brasil, ele é o país que mais tem antidoping, é jogo limpo. Porque não é só na competição que você pode fazer a coletagem. Esse atleta ele pode ser surpreendido na sua casa, ele pode ser surpreendido no treinamento. Então ele pode estar eu estou treinando aqui em Matão. Pode acontecer de vir um pessoal e fazer a coletagem. Isso é aleatório? Aleatório. Então o Brasil, daí já é outro comitê olímpico que tem isso daí, que eles passam uma imagem muito boa do Brasil lá fora, tanto no Olímpico como no Paralímpico. Eu falo, por isso que nós hoje, o nosso esporte hoje das Américas, nós estamos sendo os melhores, tanto o Olímpico como o Paralímpico. E nós, com toda certeza, com toda a convicção, nós estamos sendo olhados pelo mundo em questão do esporte, tanto olímpico como paralímpico. E como é que está organizado o ranking hoje brasileiro? Qual é o atleta de destaque, de maior destaque hoje na natação paralímpica brasileira? Hoje, na natação, aí nós temos aí Gabrielzinho. Gabrielzinho, ele ganhou 3 medalhas. Quantos anos? Onde entra, então ele está recordista mundial, né? Então, quantos anos? O Gabriel está com seus 22 anos. Nós temos um garoto muito bom, que fugiu o nome agora, tem 15 anos. Então, nós temos, o importante é essa renovação. Sei. A renovação que é importante. Por isso que nós tivemos, a semana passada, nós tivemos os Jogos Paralímpicos Escolares. Existe os Jogos Paralímpicos Escolares, mas em nível nacional? Nacional. Ou estadual? Nacional. Tudo nacional. Então, nós tivemos... Onde é que foi a competição? Foi no CPB, em São Paulo. Em São Paulo. Então, nós tivemos, e isso daí é que é o celeiro, né? Isso aí os especialistas vão, aquele lá dá certo, aquele lá, é um possível campeão, então eles vão migrando, e onde vão levando para o CT, onde daí eles vão receber todo o que for necessário para que ele seja um futuro campeão. Entendi. Mas é muito legal. E como é que foi a participação do Brasil no Sul-Americano agora que teve em Santiago? Santiago é que eu falo, né? Natação foi maravilhoso. Quantas medalhas? Nós tiramos natação, o total foi 152 medalhas, pô. Nas mais diferentes categorias? Nas mais diferentes. Do S1 ao S14? Do S1 ao S14. Não, eu digo no geral. No geral. O Brasil todo no geral, não só na natação. Na natação. Na natação, no quantas geral. medalhas foram? Natação eu não sabe o número? Não peguei o ranking da natação. Mas deu pódio em quase todas as provas. Uma ou outra que não... E fora os recordes mundiais que teve, porque são várias classes. Sim. Então... deu pódio. Então é muito interessante isso aí, né? Nós tivemos o Ronaldo, que é um daqui da região, que também foi competidor para Matão, ele pegou e quebrou o recorde das Américas. Então nós estamos com um time confiante para Paris. Isso aí é mais importante, confiante para Paris. Voltando para a realidade aqui de Matão, quantos atletas paralímpicos na natação tem na cidade hoje? Aqui hoje nós estamos com a média de 20 atletas. Uma média de 20 Treinam atletas. em Araraquara? Treinam em Araraquara. Sai daqui, vão para Araraquara. Todo dia? 3 vezes, 4 vezes na semana. Bacana. E vocês organizam, tem alguma competição paralímpica regional aqui que vocês participam? Nós temos pela Federação Aquática Paulista. Então eles fazem as suas competições. Então, são instituições diferenciadas, mas que faz sua região. Esse final de semana também, final de semana que vem já vai ter uma competição para esse pessoal. Então, o negócio... Está sempre em movimento, né? Tem que estar, né?
Porque, veja só, além do esporte em si, dele estar competindo, é a oportunidade dele fazer novas amizades. Que pensa bem, um atleta do Piauí, para ele sair do Piauí para vir para São Paulo, será que se ele não fosse atleta iria fazer isso? Não faria. Não faria. Um atleta aqui de Matão, um cadeirante aqui de Matão, ele sai de Matão, vai para Araraquara. Como seria o social dele? Então, só dele sair daqui e ali, o social dele, a cabeça dele já muda. Entendeu? Só dele sair daqui ele e competir em São Paulo. Será se ele não fosse atleta paralímpico, será que ele ia ter essa oportunidade? E entrar num restaurante, sentar, fazer a sua refeição? Então, isso que eu ia perguntar para você. Assim, por exemplo, como é que é transformar um sujeito que tem uma certa deficiência, né, em atleta? Porque assim, né, ele já tem o cotidiano dele ali, né, das dificuldades que ele tem no cotidiano. Mas como é que é transformar esse cara num atleta? Olha, você não pode comer isso, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Você tem que se comportar assim, assim, assim. Porque... ser regrado. Então. Como é que é? E aí eu volto na questão psicológica. Como é que é você dizer para o cara assim, olha, peraí, você é um atleta. Isso aqui você não pode comer. Isso aqui você não pode comer. Você pode comer isso aqui, é fibra, é assim, assado. Como é que você consegue regular, entre aspas, a vida do sujeito, sendo que ele já tem as deficiências do cotidiano, tem os problemas do cotidiano? Como é que você põe isso na cabeça do cara? Diz, você tem que ser um campeão e você tem que se comportar dessa forma, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista alimentar. Não é fácil. Eu imagino. Eu te fiz essa pergunta porque eu acho que para nós já é difícil. Para nós é difícil. Para um jogador de futebol, muitas vezes ele burla, dá uma escorregada, vai lá, toma aquela cachaçinha e tal. E o deficiente é a mesma coisa. Uma coisa que nós trabalhamos muito: consciência. Dar a consciência. Você tem que conscientizar. Alguns, legal, outros não. Não, né? Outros não vão conseguir. É uma dificuldade imensa. Porque tudo é consciência, né? E querer é poder. Sim. Eu sempre falo, existe porque eu trabalho com atletas olímpicos, eu faço planilha. Eu falo assim, você vai treinar comigo, você só vai, a tua cabeça é minha. Eu vou utilizar o teu corpo, mas você tem que pensar igual a mim. Então, é complexo. Então, porque na verdade, assim, para nós, assim, né, que temos uma vida assim um pouco mais saudável, não temos, né, podemos ter, é claro, né, já é difícil você manter uma ser regado, disciplina nesse sentido. Ser regado, né? Isso aí é a grande verdade. Você não poder algumas coisas, né? Algumas coisas você pode, outras coisas você não pode, mas é que a gente pega e sempre fala, quando a gente trabalha com paralímpico, quando a gente trabalha com deficiente, a gente trata eles normais. A conversa, o nível de conversa é conversa normais. Por quê? Para mim ele não vai a deficiente. Os outros podem ver ele como deficiente, mas para mim que estou trabalhando com ele, não. E tem alguns casos que as pessoas falam, mas você fala assim como? Eu falo assim como? Porque esse negócio de coitadinho não existe. Não, então. E eu vou entrar num outro tema com você. É assim, como é que é inserir a família nesse contexto? Porque assim, você não pode dissociar esse pessoal das condições familiares que tem. A família tem que dar um suporte, a família tem que acompanhar, não é? Como é que é dizer assim para a família, olha, não, ele tem uma vida normal, ele segue uma vida normal, a gente conversa com ele como um ser normal, entre aspas, né, assim, por causa dos problemas que tem e tal. Como é que é isso? A família, ela tem que estar inserida dentro do projeto.
ela tem que fazer parte do projeto. Sempre ela vai fazer parte do projeto. Você vai numa viagem, a família vai junto. Algumas competições, vai mulher, vai junto. Sim, tem algumas. sim. Então a família ela sempre vai estar associado também com o projeto esportivo que ele vai ter. Você não pode fazer coisas distintas. Não, eu só quero ele. Não, eu tenho que pegar todo mundo. O pacote já vem cheio. Então. E torna o processo mais difícil, não Com é assim? certeza. Porque geralmente a Por família às isso que vezes puxa para um lado, o cara puxa para o outro, e existe uma conversa com o treinador, que é uma conversa com o cara, mas você não pode tirar a família do contexto, porque é a família que tem que vigiar. Por exemplo, você é treinador. Aí você vai lá, faz uma planilha pro cara, o seu treino na semana vai ser isso aqui. Aí o pai fala, peraí. A gente vê isso daí. Então, como é que é lidar com isso? A gente vê isso daí muito no esporte. Eu vou te dar um exemplo. A gente vê muito isso daí no esporte convencional, o olímpico, né? Principalmente quando você vai num jogos de criança. Não é a criança que vai brigar, é o pai que vai brigar. Isso daí, transformando para o Paralímpico, é a mesma coisa. Então, e a hora que você vai numa competição, a hora que está a criança lá, não é a criança que vai estar com a medalha no peito, é o pai que vai estar com a medalha no peito. Você entendeu? Entendi. Então, o pai ela é tão... E tem coisas que a hora que você fala assim, poxa vida, quando a gente... a competição é agora, deixa ele quieto, pai, vai para a arquibancada, deixa teu filho aqui. Mas é difícil fazer isso, hein? É complicado. E tem pai que arruma confusão, não tem não? E você tem... Por quê? Porque o querer vencer, sim, então, está impregnado dentro do ser humano. Do ser humano. Eu quero vencer. Então, isso daí, muitas vezes, quando a base, quando criança, você tem que pegar e trabalhar na base. Trabalhando dentro das escolas, porque fazendo... Tem pais que... Porque assim, eu te fiz essa pergunta, porque assim, tem pais que têm dificuldade de lidar com a suposta deficiência que o filho tem. E isso tem uma condição psicológica sobre o atleta de forma surreal. Com certeza. É que eu sempre prego uma coisa. Criar ambientes propícios para isso. Coisas que hoje, dentro da escola, dentro do nosso contexto aí, que é o contexto familiar, não está acontecendo. Projeto de vida para o seu filho. A partir da hora que tem projeto, você vai longe. Isso daí não esquecendo aí, só lidando com o deficiente, mas com tudo. Hoje o que está faltando são projetos familiares. Projeto para o seu filho. A partir da hora que a família ela inserir que o seu filho está dentro de um contexto de um projeto para a sua vida, com certeza ele vai colher esses frutos. Agora, e tudo isso daí vai do ambiente. Se você pegar um carvão e você colocar ele em temperatura propícia, um ambiente favorável, ele vai se transformar no quê? Num diamante. E se esse ambiente não for favorável, ele vai ser sempre um carvão. Então, porque e aí para você formar atletas é mais difícil, né? Com certeza. E quando você não lida só com a pessoa, você lida com o contexto. Com o contexto dele, é mais difícil, não é? Com certeza. Eu vou não sou palmeirense, hein? Não torço. Mas eu vou te dar um exemplo. De um grande líder. Abel Ferreira. Uhum. Ele conseguiu fazer isso. O Abel. Então, é difícil? Mas é possível. Mas é possível. Uhum. Se Abel conseguiu, e hoje o Abel está sendo... entra em questão de mundo... as pessoas perguntam como que você faz, ele falou assim, eu escrevi até um livro sobre isso. Então ele preserva muito o que? Psicológico.
Sim. A parte mental. Exato. A parte mental é muito. Então ele fala assim, ó, cabeça fria. Hoje ele tem um garoto lá que... Como que seria a cabeça daquele garoto se não tivesse um Abel? E nós temos grandes líderes. E aí vou voltar a questão para você. O processo é muito mais complexo, porque não envolve só o atleta ali envolvido. É um conjunto. Envolve outras pessoas que lidam com ele por causa das limitações que ele tem e como que ele foi visto através do tempo ser capaz de lidar com aquelas limitações que ele possui. Exato. Não é? Então não é só o atleta, você tem todo um staff por trás, um monte de gente. Tem uma retaguarda familiar. E aí eu volto a questão para você. Né? Então a estrutura que tem que ter o Comitê Paralímpico Brasileiro, no sentido de trabalhar essa parte psicológica, é gigante. É gigante. Lá porque me parece que tem que ter um psicólogo para trabalhar com o atleta e outro psicólogo para trabalhar com a família dele. Com a família dele. O negócio é que a equipe multidisciplinar é muito grande. Então não é um psicólogo, é N psicólogos. Sim, psicólogo que ele só vai acompanhar para competição, é um que vai pós-acidente, é um que vai lá para descobrir, é um que vai trabalhar com a criança, são testes e mais testes. Então a coisa é muito... É uma demanda gigante, né? Nós temos aí os movimentos paralímpicos, nós temos aí desde quando ele chega para um CT, a criança, quando ela vai visitar, então primeiro se cada feira fosse um deficiente, seria descoberto para ele lá, seria uma maravilha. Então o negócio é que eu falo, é referência para o mundo. E até mesmo nós temos aí atletas que não eram nossos olímpicos, que hoje ele está, que nem nós temos o Joaquim Cruz, que é um atleta olímpico, que era um brasileiro, sim, o grande, e hoje ele está nos Estados Unidos, no Comitê Paralímpico dos Estados Unidos. Sim. Então, e levando esse conhecimento, passando. Então, hoje nós somos referências, né? Isso daí que me deixa gratificante, né? De poder estar junto, de poder divulgar o próprio nome, o CPB, de poder estar em conjunto com o pessoal, de poder ver um deficiente, você tem Infinity, vai lá, vai fazer alguma coisa, você não consegue? Não, vai, andando de cadeira de rodas já está ótimo. Então isso daí que é importante, você jogar a semente e deixa ela germinar, né? Uhum. E assim, e como é que é ser... Fagner, pode perguntar. Zé, vocês têm parcerias com algumas instituições, não só a Paz, por exemplo, a ACD, instituições com pessoas com deficiência, prestando algum serviço com vocês, né? Sim. O que acontece? A maioria são associações vinculadas. Que nem aqui nós temos a Devima. Ela pode ser vinculada, a partir da hora que ela tem, ela pode ser vinculada a nós temos aí, que nem a Associação dos Deficientes, ela pode ser vinculada. Nós temos a associação, a Devima, depois nós temos mais duas aqui, associações aí que pode ser, a PAI pode ser vinculada. E se nós, amanhã ou depois, quisermos montar uma associação também e trabalhar com deficientes, a gente pode pegar e filiar, sem problema algum. A maioria são através de associações. Então, cada associação, que nem a Devima, só para cego. Então, ela só vai trabalhar com cego. Tem outra que só vai trabalhar com deficiente físico, só deficiente físico. Tem, que nem a PAI, tem mais deficiente intelectual. Então, a gente vai... Tudo separado. Tudo separado, né? Tem competições só para Down. Tem competição de natação só para Down? Tem só para Down, né? Então, existe várias, que nem nós temos as confederações de deficientes só intelectual. É mesmo, é tudo dividido. Tudo dividido, é muito organizado. A gente pega e fala assim, a gente ia ficar o dia todo conversando e fala assim, poxa, mas como que é, Zé? É tudo dividido.
Não é nada assim... Junto, não é chegar a fazer um bem bolado e... Não. É cadeirante com cadeirante, andante com andante, e assim vai indo, tudo... Por nível de Exato, de deficiência, físico. E é tudo bem dividido e organizado, né? Que é mais importante, a organização. A organização que é extremamente maravilhoso. Então hoje está em boas mãos. E como é que é ser árbitro de natação paralímpica? Nós trabalhamos com as regras, né? Cada um tem sua regra, né? Que nem, por exemplo, você vai ver um cego total, né? Que ele, além de ele ser cego total, ele vai ter que estar com os olhos, com os óculos, com tampões. Aí você chegar, não estava com tampão, vai ser desclassificado, normal. A regra, ela não é para ser interpretada, ela é para ser cumprida. Independente se é deficiente, se não é deficiente. O mais importante... Você tem a questão da igualdade ali. Igualdade. O mais importante... Cidadania também. Exato. O mais importante é que você proporciona a igualdade para todos. Eu não estou lá para desclassificar ou classificar alguém, não. Está lá para aplicar a regra. E a regra é questão de igualdade. Tudo tem que ter regras. Sim, com certeza. Tudo tem que ter. Tudo tem que ter regra. Ela pegou e não bateu a mão. Vai estar desclassificada. Ela chegou, fez um nado peito e não tocou as duas mãos, tocou a mão só. Vai estar desclassificada. E que nem ela não tinha um braço, mas o coto não estava estendido para frente. Vai ser desclassificada. E assim vai, assim caminha. Algumas pessoas vão lá, faz o curso de arbitragem e depois ela não consegue, porque ela tem por isso que eu falo, uma sensação de dó. Coitadinho. Isso daí não existe. Então, eu ia entrar nessa questão, uma questão muito polêmica hoje. Como é que é trabalhar a questão do vitimismo no esporte paralímpico? E na natação paralímpica? Não, você não pode ter a questão, eu tenho dó. Não, você tem dó do quê? Ali para ele é normal. Você trata o ser humano com normalidade. Porque se você parte do pressuposto do que o cara é igual, você tem que trabalhar com nível de igualdade. Exato. Senão fica difícil você fazer isso. Com certeza. Não é porque ele tem uma deficiência maior que nem ele não tem os dois braços, não tem as duas pernas. Ele caiu na água, tá valendo. Tá valendo. É a mesma coisa, eu e você. Nós estamos aí, você é jogador de xadrez. Sentar uma criança aqui com a idade de 3 anos, colocou o tabuleiro, se ela sentou na cadeira, tá valendo. Tá valendo. E ela pode ganhar de mim, independentemente da idade dela. Independente da idade dela. Então você vai ter que pegar. Por quê? Para você não trabalhar com, é inferior a mim. Não. Absolutamente. É igual. Então sentou, caiu na água, tá valendo. Chegou, entrou no deck da piscina, tá valendo. Ali você esquece que você é deficiente. E aí reside o amor. Nadador, mas aí reside o amor. Entendeu? É nesse ponto que reside o amor, na medida em que você torna igualdade. Todo mundo igual. Igualdade. Você tratou todo mundo igual, tá valendo. Isso daí que é que eu falo. Alguns não conseguem, mas 80% que com o tempo ele vai vendo que a coisa é tudo normal. Que o deficiente sou eu, não é ele. Sim. Porque a partir da hora que você trata ele diferente, você que é o deficiente na parada. É você que está fazendo a diferença no processo. Então você tem que ser, a hora que você saiu aqui, eu tenho... não é ele, que ele não está errado, é eu que estou errado. A hora que eu vou chego esses dias, eu peguei, falei assim, poxa vida, cheguei no banco, o cara pegou e colocou na vaga do deficiente, né? Eu falei assim, usar a vaga, daí eu falei pro meu amigo, eu falei assim, usar a vaga todo mundo quer, mas andar de cadeira de roda ninguém quer, né? Ninguém quer. Eu falei assim, daí eu falei assim, Zé, por quê? Eu falei assim, não, lá tá na vaga. Mas eu falei assim, não é um minutinho, não existe. Não existe minutinho, aquilo lá tá lá e boa. A hora que você chega numa lanchonete, eu vou
no banheiro do deficiente. Não. Você poderia entrar lá e sair deficiente. E aí, como é que... Você não vai querer isso, né? Com certeza. Deveria ter um lance assim, né? Pô, você usou a vaga do deficiente, a hora que você saiu, você fica deficiente. Eu quero ver se o cara vai querer utilizar a vaga dele. Aí ninguém quer, pô. Mas é interessante, essas colocações, né? A hora que você chega num lugar, é questão de acessibilidade, né? A hora que você chega, pô, cara cego, com a bengala, não sabe se locomover, e tem pessoas que falam assim, poxa vida, se você pegar hoje, você for num... Tem pessoas que ela tem até preconceito de sentar numa cadeira de roda, a hora que ela vai para o hospital, pô, ela acha que ela... Então eu falo assim, poxa vida, a hora que ela quebra um pé que ela tem que utilizar, ela acha que aquilo lá é o fim do mundo. Fim do mundo. Se você pegar e colocar 4 cadeiras num lugar onde o auditório estiver cheio, 4 cadeiras de roda, ninguém vai querer sentar na cadeira de roda. Então essas coisas aí que nós seres humanos, deveríamos ter uma visão diferente, né? Uma visão futurística, né? Eu falo assim, nós temos que... Então isso passa pelo papel da família, exato, na relação. Então, é por isso que eu falei para você lá atrás. Na relação do sujeito com o problema que ele tem, o que ele nasce. Né? E por isso que eu falei para você, os projetos, né? Será que a família está conversando sobre isso? Como que anda o projeto social? Porque muitas vezes tem família que esconde o problema. Exato. Então, já vivemos muito isso. Hoje melhorou certeza. Muito. Hoje melhorou muito, né? Nós estamos... Mas tem famílias que escondem. Hoje nós... dentro da própria escola, né? A hora que chega as crianças, né? Eu falo, se você chegar com crianças do ensino fundamental 1, né? Você chega lá, criança até o 5º ano, você não vê problema com deficiência, porque são todo mundo igual, você vai ver todo mundo correto, é difícil até você identificar. É um pegando e brincando com a cadeira de roda do outro, empurrando o outro, comendo junto. Mas a hora que ele chega na fase adulta que é complicado. Porque o problema não é ali, o problema é no adulto. É no adulto, né? No adulto. E também tem dificuldade de você formar professores que sejam capazes de lidar com o sistema. E aí já é um outro problema. É o outro problema, o sistema inclusivo. Que hoje, né? Tem professor que não tem habilidade para trabalhar com isso. A hora que você vai, o professor tem que fazer um acompanhamento, de sentar do lado do aluno. Não tem paciência, muitas vezes não tem o material, muitas vezes não tem o suporte técnico necessário, né? Então é um complexo. É um complexo. Né? Passa pela família, pelo professor, pela escola e assim adaptação das cidades aos problemas. Eu falo, se a gente parar, esses anos todos que eu estou lá, dá uma tese de pós-doutorado. Falamos aqui com o Zé Renato. Zé Renato, prazerzaço em recebê-lo. Prazer falar com você. Eu adorei estar aqui com vocês aqui. E tamo junto. Tamo junto. A hora que precisou de alguma coisa, vamos trocar ideia. Agradece demais a sua presença. Muito obrigado. Foi Eu fiquei devendo sua camiseta, hein? Eu esqueci de trazê-la, mas eu vou deixar com o Wagner. Mas legal. Wagner te dá uma camiseta do podcast aí. Que a gente sempre... esses bate-papo, né? Essas rodas de conversa... É muito, extremamente valiosa, né? Porque traz um universo diferenciado, algumas dúvidas ou algumas coisas que você não sabia, algumas coisas que eu, é isso. Então isso daí é muito legal, esse bate-papo, isso daí é muito valioso. Com toda certeza e convicções, né, que se tornou um momento eterno. Tanto no meu coração, como no teu coração, como no coração do Fábio. Com certeza. O que a gente vai sempre levar são esses momentos inesquecíveis. Então, por isso que nós estamos na universidade, nós trazemos você para falar sobre esse tema. Muito legal. Porque a universidade é isso, é discutir problemas que a sociedade possui e a gente precisa, na medida do possível, buscar uma solução. Nem que ela seja
grãozinho de areia. É o que eu falo. Mas começa num debate, começa numa discussão, e a universidade tem que servir para isso. Um polo de discussão, difusão dos problemas que a sociedade possui, que a comunidade possui, e estamos aqui para falar sobre isso. Vamos. É o que eu falo, é uma sementinha que vai se germinando. Isso, é exatamente isso. Mas brigadão. Prazerzaço. Valeu.